O uso de línguas, e de interpretação de línguas na oração. A. O chamado para participar do ministério de intercessão de Cristo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 7:25. Um dos principais ministérios continuado pelo ressurreto elevado Cristo é o de intercessão por mim e por você. 1. Demonstração de intercessão. Compreenderemos o significado de intercessão se olharmos o seguinte acontecimento na vida de Moisés. O Senhor estava aborrecido com os filhos de Israel e falou a Moisés: Agora, pois, deixa-me, que o meu furor se acenda contra eles, e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus, e disse: Torna-te da ira do teu furor, e arrepende-te deste mal contra teu povo. Êxodo 32:10-12. Deus atendeu a Moisés e não puniu o povo. Moisés salvou o povo pela intercessão com Deus, suplicando a Deus que poupasse a vida deles. Isto nos mostra duas coisas. A. Salvos da ira. Isto é o que o ministério Intercessores de Cristo faz por nós, salvando-nos da ira. B. Poder perante Deus. Podemos ter poder perante o Tribunal de Justiça de Deus, quando nos associamos a Cristo no seu ministério intercessório. 2. O Espírito Santo nos ajuda a orar. Como membros do corpo de Cristo, é nosso privilégio e responsabilidade, nosso direito e dever, participarmos do seu ministério de intercessão. A princípio, um chamado tão elevado assim, poderia parecer além da nossa capacidade, mas o Espírito Santo está sempre pronto a nos ajudar em nossas orações. Não sabemos como orar como deveríamos. Mas, o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Ele faz isto, orando através de nós com sons e gemidos inexprimíveis. Uma intercessão deste tipo está sempre de acordo com a vontade de Deus. Romanos 8:26-27. A. Orar no Espírito. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão envolvidos em nossas orações, quando oramos no Espírito. O mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Observe três coisas neste versículo. 1. Expressamos os gemidos de Cristo. Estamos incluídos na intercessão iniciada por Deus. As intercessões de Cristo são sentidas e expressadas como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito também gememos. Romanos 8:23-26. 2. Os gemidos iniciados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele pelo qual os gemidos de Deus se iniciam, o mesmo Espírito intercede por nós. 3. Deus intercede através de nós. Deus, o Espírito, intercede através de nós, com Deus, o Pai. Do Espírito, e é Ele que segundo Deus intercede pelos santos. Estes conceitos são compreendidos por muito poucos cristãos. Para compreender melhor este processo, observe como o seu rádio funciona. B. Um radiotransmissor. Uma estação de rádio, transmissor, emite um sinal de algum lugar distante. Seu rádio é compatível com aquele sinal. Quando você liga o seu rádio, os componentes eletrônicos dele recebem o sinal e o convertem em som. O seu rádio funcionava apenas como receptor, o qual fornecia som e palavras ao sinal que recebia. Ele não era a fonte geradora do som. O que ele fazia era simplesmente ecoar o que recebia. Desta maneira, Jesus é como um radiotransmissor. Ele está no céu à destra do Pai, Atos 2:34 e 7:55. Ele vive para interceder por nós, Hebreus 7:25. Quando Jesus intercede, o Espírito Santo em nós recebe esta transmissão e a converte em orações e sentimentos, aos quais nós, assim como o rádio, fornecemos som e palavras. Portanto, estamos orando as orações de Jesus. C. Jesus e o Espírito Santo. Na Bíblia, o Espírito Santo é identificado de uma forma muito singular com Deus, o Filho, Jesus.
Observe que ela se refere ao Espírito Santo como o Espírito de Cristo. Indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava. 1 Pedro 1,11. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8,9. 1. Trabalhando juntos. Jesus nos revelou como ele e o Espírito Santo trabalhariam juntos, após a ida de Jesus para o céu. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, por que não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido? João 16,13. A quem o Espírito está ouvindo? Quem está fornecendo as palavras que o Espírito deve proferir? Creio que o Espírito Santo repete as palavras de Jesus e diz o que ele ouve Jesus dizer. O Espírito ora o que ele ouve Jesus orar. O Espírito nos usa como canais através dos quais as palavras e as orações de Jesus são exprimidas. No versículo a seguir, vemos o Espírito de Jesus Cristo extraordinariamente ligado às orações dos filipenses, quando oraram por Paulo. Porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Filipenses 1,19. 2. Expressar a oração e o louvor através de nós. Jesus, a cabeça do corpo, partilha as suas orações com o Espírito Santo que, em retorno, expressa a intercessão através de nós, membros do corpo de Cristo. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da Igreja. 1 Coríntios 12:27 e Efésios 1:22. O Senhor Jesus não somente dá ao Espírito Santo as orações para orar por nós, mas deseja usar-nos como um fragmento de sua boca para orar através de nós. Isto é mostrado numa outra passagem das Escrituras: cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Hebreus 2:12. Como Jesus canta louvores ao Pai, na igreja? Através dos nossos lábios, com as nossas vozes. Algumas vezes, os profetas do Antigo Testamento falavam na pessoa de Cristo, como se fosse o próprio Jesus. Davi disse: O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. 2 Samuel 23:2. Assim como os profetas do Antigo Testamento falavam através do Espírito do Senhor, na pessoa de Cristo, como se o próprio Cristo estivesse falando, do mesmo modo, pela ação do Espírito Santo sobre nós, oramos na pessoa de Cristo como se fosse Cristo que estivesse orando. A pessoa de Jesus está agora à destra do Pai. No entanto, a presença de Jesus está conosco e em nós, através do seu Espírito. A pequena expressão, no meio da congregação, eu, Jesus, cantarei louvores a ti, o Pai, é de grande importância. Jesus está nos dizendo que ele ainda deseja cantar louvores ao seu Pai em nosso meio. Como podem os seus cânticos de louvor ao Pai serem expressos por nós, quando ele pessoalmente está com o Pai lá no céu? Isto somente pode ser feito pela presença de Jesus através do seu Espírito Santo, que nos fornece cânticos do Espírito para que cantemos. Somos a congregação ou a igreja do Deus vivo, através da qual o cântico do Senhor é cantado. Jesus canta o seu louvor ao Pai através de nós. A Bíblia confirma isto claramente, falando em cânticos espirituais. Cânticos espirituais são os louvores de Jesus ao Pai, expressados através de nós pelo Espírito de Cristo em nós e cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Efésios 5:19. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Colossenses 3:16. O desejo de Jesus é encher-nos com o seu eterno louvor e adoração ao Pai. Quando estamos plenos do Espírito Santo e nos entregamos a Ele, Jesus canta louvores ao Pai através dos nossos lábios, com as nossas vozes, em nossos cultos de adoração. Tornamo-nos canais através dos quais os seus cânticos de louvor são expressos ao Pai Celestial. Não é de se admirar que a Bíblia denomine esta adoração inspirada de Cântico do Senhor. 2 Crônicas 29:27. Exatamente como Jesus expressa os seus cânticos de louvor através de nós, assim também ele deseja expressar as suas orações através de nós.
Assim como Jesus pode louvar ao Pai através de nós, ele também pode orar ao Pai através de nós. 3. Membros do corpo de Cristo. Jesus é a cabeça celestial do seu corpo terreno. Somos os membros deste corpo. É através dos membros do seu corpo que a sua vontade pode ser feita na terra assim, como é feita no céu. O Senhor Jesus ainda quer andar, falar, pregar e orar assim como ele fazia durante o seu ministério terreno. Disse-lhes, pois, Jesus: assim como meu Pai me enviou, também eu vos envio. João 20:21. Ele quer fazer isto através de você e de mim, pelo grande poder do seu Espírito. À luz disto, ouça bem a intercessão do apóstolo Paulo em benefício dos crentes de Éfeso. Oro para que conheçais a grandeza do poder de Deus para com os que colocam a sua confiança nele. E o mesmo poder que ressuscitou a Cristo dos mortos e o exaltou à destra do nosso Pai Celestial. O Pai colocou todas as coisas sob os pés do seu Filho. Ele o fez a grande cabeça da Igreja, a qual é o corpo de Cristo. Neste corpo encontra-se a vida plena do Senhor, o qual enche todo o universo consigo mesmo. Efésios 1:16 e também capítulo 19:23. 4. A agonia da intercessão. Se quisermos participar da vida de oração do nosso Senhor, deveríamos aprender um pouco mais sobre a maneira pela qual ele orava quando estava aqui na terra. Durante os dias da sua vida terrena, Jesus orava com grande clamor e lágrimas. Hebreus 5:7. Este é um surpreendente quadro do nosso Senhor. Podemos vê-lo orando, clamando e chorando numa grande agonia de alma. Sua oração era muito profunda. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. Lucas 22:44. Você pode se imaginar orando tão intensamente, a ponto de transpirar sangue? O apóstolo Paulo também orava desta maneira. Lembramo-nos que em sua carta à Igreja da Galácia, ele fala sobre a sua grande preocupação pelo bem-estar espiritual deles. Estavam em perigo de caírem da graça de Deus, caso retornassem à escravidão da lei. Estavam sendo tentados a acrescentarem obras legalísticas à sua salvação em Cristo, esperando com isto merecerem a sua salvação. Acrescentar qualquer coisa destrói tudo. Estavam a ponto de darem as costas à completa e perfeita obra da cruz. Este perigo leva Paulo à oração. Em seguida, ele lhes escreve as seguintes palavras: Meus filhinhos, como me fazeis sofrer? Estou novamente sofrendo as dores de parto por vós, como uma mãe que dá à luz o seu filho. Anseio pelo tempo em que finalmente tereis a plenitude de Cristo. Gálatas 4:19. A oração e intercessão de Paulo no Espírito Santo produziram este tempo de agonia ou de dores de parto. Ele sofreu por eles no Senhor e anelou que Cristo fosse totalmente formado e gerado em suas vidas de fé. As mães compreendem bem o que significam as dores de parto. Os homens somente podem compreender esta experiência indiretamente. Pressões e dores fazem parte da experiência de nascimento. Paulo usa o processo do nascimento para explicar a sua agonia em oração, em benefício da Igreja dos Gálatas. Ele havia se tornado uma extensão aqui na terra do ministério de intercessão celestial de Cristo. Jesus estava orando uma poderosa oração através de Paulo. E ele pôde sentir isto. Como dissemos anteriormente, a oração no Espírito significa orarmos como Deus ora e sentirmos-nos como Deus se sente. Não é de se admirar que Paulo dissesse que o Espírito ora através de nós com sons e gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Ele estava falando com base em sua experiência própria. Sim, Cristo vive para fazer sempre intercessão por nós e através de nós, de acordo com a vontade do Pai. Que possamos sempre estar disponíveis ao Espírito Santo para sermos canais vivos para a oração e a intercessão. Um exemplo pessoal. Há muitos anos atrás, o Senhor me conduziu ao Japão. Durante 6 ou 7 meses, viajamos de vilarejo a vilarejo, a pé, de bicicleta, barco ou trem. Durante aquele tempo, me achava profundamente comovido e agitado em minha alma.
Era como se o coração de Deus estivesse partido pelo povo japonês. Eu podia sentir a tristeza do Espírito Santo de Cristo sendo derramada através de mim, a favor deles. Eu não conseguia parar de chorar, exceto nas ocasiões em que nos encontrávamos com os professores e alunos. Era como se Deus estivesse derramando as suas lágrimas através dos meus olhos. Deus ama o povo japonês, mas os seus pecados de orgulho e idolatria deixaram-no do lado de fora. Quase não há lugar para Deus ou seu Filho em sua vida e em sua sociedade. Satanás golpeou os seus olhos com uma cegueira espiritual. O Deus deste mundo cegou os entendimentos dos incrédulos. Portanto, à luz do glorioso Evangelho de Cristo, o qual é a imagem de Deus, não pode resplandecer sobre eles. 2 Coríntios 4:4. O campo de batalha e a sombria fortaleza de Satanás é a mente humana. Quando a luz do Evangelho resplandece sobre a alma do homem, a sua mente é uma das primeiras coisas a serem libertas. Compreendo agora que o meu grande clamor e lágrimas eram a intercessão de Cristo pela ação do Espírito Santo sobre mim. Deus estava alcançando em amor o povo japonês, através das minhas orações e lágrimas. Ele também estava expressando a sua ira contra o Deus deste mundo, Satanás, e seus poderes demoníacos. Veja Salmos 149 do 5 ao 9. Foi um tempo de verdadeira guerra espiritual. Desde aquela época no Japão, em 1960, descobri que outros pastores daquela área haviam tido a mesma experiência. Todos eles haviam passado uma boa parte do seu tempo chorando em intercessão pelo povo do Japão. Continua esse assunto no próximo capítulo. Os dons do Espírito na intercessão. Até lá! Está gostando dos conteúdos desse canal? Então indique aos seus amigos, copie o link, cole nos grupos de amigos, igreja e família do WhatsApp e divulgue essa palavra. E não esqueça de se inscrever e ativar o sininho.